Olá, aqui estamos iniciando mais uma conversa nesta série Pais e Filhos, a arte de educar. Hoje vamos conversar sobre o autismo ou transtorno do espectro autista, TEA. E o Espiritismo tem muito a conversar conosco, a nos ensinar e esclarecer sobre a chamada criança autista. E nós vamos iniciar aqui a abordagem, já lembrando que o autismo, ou TEA, transtorno do espectro autista, não é doença. É isso mesmo. Nós não estamos lidando aqui com uma doença, é um transtorno cujas causas ainda são desconhecidas pela ciência. Então, a nossa ciência oficial ainda não conseguiu estabelecer exatamente quais são as causas desse transtorno. Pesquisas estão sendo feitas, mas ainda não são conclusivas. Mas o que já se sabe é que o chamado autismo, ele não é único. Daí porque TEA, transtorno do espectro autista. Ou seja, existem vários graus, do mais leve ao mais profundo e grave no autismo, nas suas manifestações. Pois bem, essa é a posição da ciência. E como o Espiritismo explica esse transtorno? Bem, vamos entender o seguinte, que, primeiro, não é correto afirmar que toda criança autista é a reencarnação de um espírito que em vida passada cometeu suicídio. Não é isso o que os benfeitores espirituais nos ensinam. Não é isso que a doutrina espírita explica. Na verdade, existem várias causas espirituais para explicar o transtorno do espectro autista. O suicídio até pode ser, em determinados casos, uma causa, mas não é única. Então, as pessoas que andam afirmando que toda criança autista é um espírito reencarnado estão equivocadas. E nós vamos ver agora essas outras possíveis causas que podem gerar esse transtorno do autismo. Entre elas, nós temos, por exemplo, aqueles espíritos que, em vidas passadas, realmente utilizaram mal as suas faculdades intelectuais, utilizaram a inteligência para promover o bem apenas para si mesmos e prejudicando os outros. Em determinados casos, isso pode dar origem, na atual encarnação, ao autismo. Mas temos mais causas. O mau uso do poder social. Sim, quando estamos investidos de um determinado poder público, sendo autoridade pública, ou possuindo posses financeiras, enfim. E em encarnações passadas, utilizamos muito mal isso, prejudicando a dezenas, centenas, milhares de pessoas, porque fomos muito egoístas. Isso pode gerar, na atual encarnação, o autismo. Mas também temos a causa que chamamos de fuga das responsabilidades. Quando o espírito, participando do seu planejamento reencarnatório, ele sente, ele percebe que terá que arcar com muitas consequências do que fez no passado, que as responsabilidades serão grandes. E aí, embora aceitando a reencarnação, não podendo fugir dela, ele se fecha ao convívio social, se embota, porque não quer assumir essas consequências
essas responsabilidades. Isso é uma causa do autismo. E aí, claro, temos também, em alguns casos, como já falamos, o suicídio. Portanto, o Espiritismo nos apresenta diversos possíveis fatores, diversas possíveis causas reencarnatórias, espirituais, para explicar o transtorno do espectro autista. O Espiritismo também nos lembra que a criança autista não deve ser segregada, não deve ser isolada. Ela precisa, sim, participar do convívio familiar, na medida do possível, do convívio com os outros, nesse processo que chamamos de inclusão, porque ele precisa de muito amor, ele precisa também saber conviver com os outros, sempre dentro das suas possibilidades, que devem ser compreendidas e respeitadas, ao mesmo tempo em que esse espírito recebe o tratamento especializado, a terapêutica especializada, onde vão participar psiquiatras, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos e, não podemos esquecer, porque isso é muito importante, também receber a terapêutica espírita da prece, do passe, da evangelização. Tudo isso é muito importante para que esse espírito possa lidar da melhor maneira possível consigo mesmo e consiga também lidar com a socialização, que normalmente a criança autista tem muito problema com relação a isso. Então, está aí o Espiritismo nos dando explicações a respeito da criança autista, mas sempre lembrando que pais e filhos estão relacionados, porque nós vamos construindo os relacionamentos ao longo das diversas encarnações. Se para esse espírito o transtorno do espectro autista é uma expiação, para os pais é uma aprovação, porque todos estão, de alguma maneira, unidos, sintonizados, porque nada acontece por acaso. E os pais devem amar, muito amar esse filho, sabendo lidar com ele em todo esse espectro, porque aquilo que for trabalhado hoje com muito amor será extremamente benéfico, eternidade afora, para esse espírito. Então, vimos hoje algumas informações, alguns ensinos que o Espiritismo nos dá diante do transtorno do espectro autista, até que comumente chamamos de autismo. Um grande abraço a você, paz em sua vida e até o próximo episódio de Pais e Filhos, a arte de educar.